Por favor, só aquela corridinha aí, eu gosto quando ele está fazendo uma corridinha, é mais emocionante. Hoje tem ceia, viu, pessoal? Amém. Depois da palavra, nós temos a ceia. Bem? Amém. Vamos orar pelo pastor Edson, estenda suas mãos por cá. Senhor, mais uma vez nós colocamos a tua presença, pastor Edson, Pai. Amém. Que o Senhor possa, através dele, Pai, estar trazendo a sua palavra, aquilo que nós devemos ouvir, aquilo que nós vamos ouvir nessa noite, Pai, que seja da tua boca. Amém. Em nome através de Jesus. desse irmão. Nós agradecemos pela vida dele, pedimos a tua bênção, a sua direção, para que o Senhor esteja abrindo os nossos corações e nos dando entendimento sobre a tua palavra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Boa noite. Vocês passaram bem essa semana? Amém? Estão bem? Então vamos lá. Abra sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 11, do 11 ao 22. Quem achou diz amém? Pode ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Pode abrir aí seu tablet, seu celular, sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. A versão é revista atualizada. Fechou. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, no qual todo o edifício bem ajustado cresce, da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar novamente. Deus, essa é a tua palavra que será ministrada agora, que não seja eu, mas teu Espírito Santo falando com a tua igreja, Pai. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado, Deus, por cada vida que está aqui, e que o Senhor tire de nós toda distração, toda preocupação com o amanhã, sabendo que o Senhor tem cuidado de tudo. Aquieta o nosso coração, traga paz, traga entendimento, traga revelação da tua palavra. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar.
Na Idade Média, obrigado, Gi. Na Idade Média, não sei se vocês já viram aqueles filmes com uma cidade fortificada com um fosso do lado impedindo a entrada das pessoas. Vocês já viram isso? Para entrar nessa cidade é necessário uma ponte. Sim ou não? Vocês já viram isso? É necessário, não é? É necessário uma ponte para ligar os visitantes, os soldados, os inimigos. Para entrar nessa cidade era necessário uma ponte que passava por um poço, que não era tão grande, talvez 10, 15, 20 metros no máximo. E sem essa ponte, essas pessoas não tinham acesso à cidade fortificada. Nós precisamos entender que assim como essa entrada no castelo, ou essa disposição em entrar no castelo, é a nossa vida com Cristo. Nós sentimos uma necessidade, nós sentimos até uma vontade de adentrar no reino de Deus, mas existe uma ponte. O nosso coração, ele sente saudade de Deus ou de algo. Eu falei até com os homens sobre isso esses dias. Eu tive uma aula de missiologia, muito tempo atrás, e o professor falava que o ser humano, em geral, o ser humano tem noção de Deus, independente de quão longe ele esteja. E a noção de Deus não é a noção do nosso Deus, do Deus da Bíblia. Ele tem noção de Deus. A palavra de Deus diz assim que a natureza expressa a voz de Deus. Talvez este homem, no mais longínquo da terra, ele não entenda este Deus da Bíblia, mas ele adore lá o Deus Sol, o Deus Macaco, o Deus Coco. Mas ele tem essa inquietação, essa inquietude no seu coração. Agostinho de Hipona, em um dos seus livros, ele é um dos maiores pensadores da história da igreja, numa obra dele chamada Confissões, ele inicia com uma oração que até hoje ecoa na alma humana. Ele diz assim: fizeste-nos para ti, inquieto está o meu coração, enquanto não repousa em ti. Eu vejo que Agostinho, ele tinha percebido que toda busca por prazer, poder, o reconhecimento é apenas o eco de uma alma com saudade de Deus. E o que vemos hoje? Nós vemos um mundo que clama por paz, mas eles não conhecem o príncipe da paz. São corações sedentos, mas bebendo de cisternas rotas, de cisternas rachadas. Homens e mulheres correndo atrás de felicidade, mas tropeçando sempre na mesma inquietação, tentando suprir a sua necessidade, a necessidade do seu coração, a saudade do sei do quê, com seus vícios, com um amor desprendido, sem compromisso com Deus. E é justamente isso que o apóstolo Paulo anuncia aqui, falando aos Efésios, nesse que podemos considerar talvez o maior tratado de paz e de amor da humanidade. Nós poderíamos pegar esta carta de Efésios e colocar hoje nos principais jornais do mundo, para anunciar a paz, para anunciar o Deus verdadeiro, para anunciar a ponte que nos liga à cidade celestial. Spurgeon chamou essa obra, disso tudo que eu estou falando, de nossa gloriosa transformação. Não é a religião, não são suas boas obras, nem a espiritualidade alternativa que pode resolver essa distância que nós temos de Deus. Só Cristo lançou a ponte no Calvário. Só Cristo lança a ponte hoje para salvar pecadores. Só Cristo
lançará a ponte definitiva quando restaurar todas as coisas. A cruz será sempre atual. Se nós falarmos em paz no mundo, diante de tantas dificuldades e tantas lutas, nós podemos aqui elencar algumas. Alguns tratados de paz que não deram certo. Ucrânia e Rússia. Quanto tempo nós estamos nessa guerra? Há quase 4 anos. Putin tentando negociar com os Estados Unidos um tratado de paz com a Ucrânia. Aí uma ucraniana, fugindo da guerra, vai aos Estados Unidos e é brutalmente atacada dentro de um metrô e esfaqueada. Que paz é essa que nós queremos para o mundo? Essa semana foi uma semana muito triste, no qual nós tivemos a morte de um jovem pai, marido, esposo, evangelista, chamado Charlie Kirk. Um homem que pregava a paz. O que nós estamos vivendo? Que paz é essa que esse mundo está tentando buscar? A humanidade, ela tenta construir paz com seus tratados, diplomacias e até com armas, mas continua distante da verdadeira paz, porque só Cristo é capaz de reconciliar. Tratados quebrados, promessas traídas, muros erguidos. É nesse cenário que a Bíblia nos revela algo extraordinário. O maior tratado de paz da história não foi assinado em Genebra, não foi assinado em Oslo, não foi assinado em Washington. Ele foi assinado na cruz. O ser humano, assim como o mundo, ele sente essa necessidade de reconciliação. Ele sente necessidade de paz. Como eu falei, o ser humano pode estar no mais longínquo dessa terra, num local mais distante. Ele tem noção de Deus. Ele tem noção de paz. Ele tem noção de reconciliação. Mas por si mesmo, nós não conseguimos superar a distância que só Deus pode fazer e nos dar este amor que foi vencido na cruz. E Paulo aqui nesse capítulo 2, ele vai mostrando justamente esse drama em camadas. Ele começa primeiro, ele diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Vamos lá, capítulo 2, versículo de 1, vamos ler. Vamos começar no 1 lá, Lulinha. O apóstolo Paulo aqui então, ele começa a carta de Paulo aos Efésios falando de um povo distante de Deus e distante uns dos outros. Ele começa: ele vos deu vida, Deus vos deu vida, estando vós mortos nos seus delitos e pecados. Todos nós estávamos mortos, todos nós, nos quais andastes noutrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele fala primeiro que nós estávamos mortos espiritualmente, que nós somos escravos do pecado e que nós vivemos como Satanás. É muito forte isso. Estar afastado de Deus, estar longe de Deus, estar longe da ponte, é viver como Satanás. Depois ele abre uma janela de esperança e ele diz: mas Deus, rico em misericórdia, nos deu vida com Cristo, nos salvou pela graça. E em seguida ele lembra que também estávamos afastados de Israel, aqui ele falando especificamente do povo gentil, sem aliança, sem esperança, sem Deus no mundo. E eu vejo aqui que o apóstolo Paulo, ele não escreve para massagear o ego da igreja, mas para lembrar que antes de Cristo nós estávamos mortos, escravizados, afastados, sem esperança, sem Deus no mundo. Só quando nós enxergamos realmente quem nós éramos
é que conseguimos valorizar a grandeza que Cristo traz na nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Você que está aqui hoje num domingo, com a sua família, não sei se você nasceu num lar cristão ou não, e no meu caso não. Quando eu olho para trás, antes do tempo em que o Senhor me alcançou, eu fico apavorado. Eu fico apavorado. Você já parou para pensar nisso? Que a palavra diz que Ele nos tirou do inferno e nos trouxe para o reino do seu amor. Quer dizer que nós vivíamos um inferno. E é a partir daqui que eu gostaria de entrar realmente no texto que nós lemos de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11. E eu quero subir aqui degrau a degrau diante deste texto. Em primeiro lugar, nós vamos falar quem nós éramos. Em segundo, nós vamos falar o que Cristo fez por nós. Em terceiro, o que somos nele. Em quarto, nós vamos falar a maior missão de paz da história. E em quinto lugar, e por fim, a nova realidade. Um só povo, uma só família, reunido ao redor da mesa do Senhor. Vamos lá? Em primeiro lugar, quem nós éramos. Ele começa o texto dizendo: portanto, lembrai-vos que outrora, em outro momento, vós, gentios na carne. Ele está falando aqui, o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma comparação entre os gentios. Os gentios, qual era a gente? Quem eram os gentios na época? Éramos nós, tá? Que não somos judeus. Para vocês terem uma ideia como o gentio era desprezado pelos judeus, se uma mulher gentia engravidasse, desse à luz, e um judeu pudesse ajudar, ele não ajudava, porque seria mais um gentio no mundo, deixava morrer. Para vocês verem como o povo judeu era inimigo dos gentios, porque eles tinham a aliança, eles tinham a Torá, eles tinham as promessas, eles detinham as leis de Moisés, as leis que vieram do Antigo Testamento. Os gentios não, eles não tinham então a aliança na vertical e não tinham relacionamento na horizontal. Então eles estavam longe de Deus, mortos espiritualmente, longe do povo de Deus, gentios sem parte na aliança e longe da esperança, perdidos no tempo e na eternidade. Então ele vai dizendo: vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, porque eles não eram circuncidados. Lembra? O selo da aliança para com os judeus era a circuncisão, que era feita ao 8º dia com todas as crianças. Então ele diz: os incircuncisos, por aqueles que se intitulam circuncisos. Ele está falando dos judeus. Na carne, por mãos humanas. E aí ele já entra. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre judeu, ele está falando sobre gentil, ele está falando sobre a aliança, e está dizendo: vocês não tinham nenhuma aliança. E aí ele entra na palavra Cristo, e ele diz: estáveis, versículo 12, sem Cristo, separados. Aí aqui que ele pega 5 pontos aqui que ele mata, entre aspas, toda a argumentação desse povo que ainda não entendia o que era esse Cristo. 5 pontos: estavam sem Cristo. Em segundo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. Qual era essa esperança que ele está dizendo aqui? Era Cristo. Quer dizer, vocês não têm nada com os judeus e também não têm a esperança de Cristo. E ele termina dizendo: sem Deus no mundo. Essa distância que nós vemos aqui desse povo gentil, que somos nós, que éramos nós, né? Não é apenas geográfica, ele está dizendo de uma distância moral, espiritual e eterna. É como se o filho pródigo saísse para uma terra distante, gastando tudo,
mas ainda se sentiriam vazios. Quando ele fala assim, sem Deus no mundo, era essa noção de Deus que eu falei inicialmente, eles não poderiam ter, mesmo apresentando para ele, os judeus, uma religião e Cristo. Vocês estão comigo? Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós estávamos longe, nós estamos sem Cristo, longe de um Deus neste mundo. Se nós não entendermos quem nós éramos, nós não vamos entender o que Cristo fez por nós. Nós precisamos ter essa noção e muitas vezes revisitar na nossa mente, meu Deus, de onde o Senhor me tirou? Para você ver como é bom vivermos em comunhão em Cristo Jesus. Muitas vezes o homem moderno, ele se sente próximo de Deus porque ele conhece a Bíblia, ele frequenta uma igreja, ele tem moralidade, mas sem Cristo continuamos longe. Então quem nós éramos? Distantes de Cristo. Em segundo lugar, o que Cristo fez por nós? Ele continua aqui, versículo 13 agora. Mas nós estamos ligando tudo aquilo que nós éramos, ligando para aquilo que nós temos agora. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, todos nós aqui, que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aqui está o coração do Evangelho. A ponte sobre o abismo não foi construída pelo nosso esforço. Você não está aqui porque você é bonzinho, porque você é um bom cidadão. Você não foi trazido e encontrado por Deus porque Ele viu em você um homem bom. Não. Todos nós, como diz o versículo 1, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós encontramos esta ponte, e essa ponte foi construída entre nós e Deus através do sangue de Jesus. Está aqui, versículo 13. Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi usado como preço. Redenção não é gratuita, foi comprada ao custo da vida dos filhos de Deus. O sangue, ele foi usado como purificação, ele limpa a culpa que nos mantinha longe. O sangue foi usado como reconciliação. Em Cristo, Deus mesmo abriu o caminho e construiu essa ponte. Charles Spurgeon dizia que a distância não foi vencida por esforço humano, não foi porque você é bonzinho, foi vencida por meio de um preço infinito, o sangue do Cordeiro. Isso nos humilha, mas nos enche de gratidão. Nenhum de nós mereceu estar perto, nenhum de nós. Ah, de você, se você acha que você é muito bom o suficiente para entrar no reino de Deus. Estamos aqui porque alguém sangrou por nós. Em terceiro lugar, o que nós somos agora? Ele diz isso ainda no versículo 13. Fostes aproximados. Em outras versões, vocês chegaram perto. A boa notícia não é que a distância foi superada, mas que agora nós estamos juntos dele. Nós já passamos pela ponte e entramos na cidade celestial. A palavra de Deus diz que nós fomos salvos, nós somos salvos e nós seremos salvos até a glorificação. Perto de Deus nós temos acesso ao Pai. O véu foi rasgado, simbolizando que não há mais barreiras para a proximidade e para nos aproximarmos dele. Perto do povo de Deus, judeus e gentios agora formam um só corpo, a igreja. O muro da divisão foi removido.
perto da esperança. Não somos mais estrangeiros, mas cidadãos dos céus, herdeiros das promessas divinas. A transformação, gente, é radical. É radical. De estrangeiros a filhos, de inimigos a amigos, de condenados a herdeiros. É como alguém que só podia ver aquele castelo de fora, mas agora nós entramos, sentamos à mesa e somos tratados como família do rei. Em quarto lugar, a maior missão de paz da história, nós fomos reconciliados. Paulo continua nos versos seguintes, do verso 14 a 18, vamos lá, vamos acompanhar? E ele diz, e aqui eu quero trazer toda essa lembrança que eu fiz dessa semana, com o assassinato daquela menina fugida da Ucrânia, com o assassinato de Charlie Kirk. E eu gostaria, antes de nós avançarmos, que nós dessemos uma salva de palmas ao Senhor pela vida deste menino que foi morto. Aplauda ao Senhor. Que o Senhor o receba e que ele seja uma semente plantada para que outros possam vir e anunciar a palavra sem medo, porque aquele menino não tinha medo de pregar a paz. E diz assim, a partir do verso 14: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede. De que parede ele está falando aqui? Que parede que o apóstolo Paulo está falando? É a parede da separação que estava no meio, trazendo inimizade. Vamos abrir as nossas Bíblias, abre para mim, Lulinha. Atos, capítulo 21. Versículo 27 e 28. Eu gostaria só de fortalecer essa parede que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, vai lá, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. A parede era a divisão que existia entre judeus e gentios dentro do templo. Se um grego, um gentil, entrasse por essa parede, ele era condenado à morte. E Cristo veio romper essa parede. Não tendo mais judeus e gregos, ele diz, feito somente um povo. Vamos lá, ele tendo derrubado a parede, esta parede do templo, da separação que estava no meio, ele chama de parede da inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, dizendo que a cruz de Cristo destruiu a inimizade. Já não somos mais gentios contra judeus, judeus contra gentios, mas nele nós somos um só povo para a glória do Senhor. E eu vejo muito claro, e aqui, por isso eu faço essa homenagem a este jovem de 31 anos chamado Charles Kirk, que pregava paz, e foi brutalmente assassinado. Essa paz que ele pregava é essa paz que destruía a inimizade, mas com isso ele construiu inimigos. E diz a palavra de Deus, ele nos reconciliou como corpo de Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus. A maior missão de paz da história, a maior missão de paz da história,
está nesse texto. Como eu disse, nós poderíamos colocar esse texto nos principais jornais do Brasil para trazer paz ao mundo, mas o mundo não quer esta paz. Calvino nos ajuda a não romantizar a paz como simples silêncio entre inimigos. A paz verdadeira, diz ele, é quando o homem reconciliado com Deus tem repouso no coração e na consciência. É esta paz, é esta reconciliação real e duradoura que celebramos hoje na mesa do Senhor. O nosso Deus, Jesus, é chamado em Isaías 9:6 como príncipe da paz. João 14, versículo 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. A verdadeira paz nós só encontramos em Cristo Jesus. E nós não podemos parar de pregar. Se nós queremos uma reconciliação, nós precisamos pregar. Como diz o apóstolo Paulo, após Jesus aparecer em sonho para ele: vai lá e prega, porque lá estão os meus eleitos. João 16:33 diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nenhum tratado humano conseguiu unir povos, quebrar inimizades ou reconciliar inimigos de coração. Mas Cristo fez isso no Calvário. Ele nos reconciliou com Deus, nos reconciliou uns com os outros, e Ele nos uniu em um só corpo, a igreja. A paz de Cristo, gravem isso que eu escrevi, Deus falou muito forte isso no meu coração, enquanto eu estava preparando essa mensagem, que a paz de Cristo não é ausência de guerra, é presença de reconciliação. A paz do mundo é quando o inimigo baixa a arma. A paz de Cristo é quando o inimigo se torna irmão. A paz do mundo é ausência de barulho. A paz de Cristo é presença de amor. A paz do mundo é um tratado no papel. A paz de Cristo é um tratado de sangue. Em último lugar, nós temos uma nova realidade. Um só povo em Cristo. Versículo 19, Lulinha. Diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E ele continua: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Deus Altíssimo. Nós somos templos do Senhor. O Senhor nos reconciliou com o Pai e uns para com os outros. O Senhor tocou em nós e colocou em nós o Espírito Santo, e não há mais judeu nem grego, mas um Espírito só, em mim e em você. Já não somos estrangeiros, mas cidadãos do reino. Já não somos forasteiros, como ele diz, mas membros da família de Deus. Já não somos dispersos, mas pedras vivas no templo do Senhor. Nossa transformação não é pessoal, mas comunitária. Fomos feitos um só povo em Cristo Jesus. Nós somos a família de Deus. E qual é o maior símbolo de nossa família? É a mesa do Senhor. Eu gostaria de chamar os presbíteros e pastores aqui para nós partirmos para a ceia. Hoje nós entendemos, através da carta de Paulo aos Efésios, quem nós éramos, quem nós somos. O que Cristo fez por nós.
o que agora nós somos nele, a maior missão de paz da história. E por fim, um só povo, uma só família, reunidos ao redor da mesa do Senhor. A ceia do Senhor não é somente um rito, ela é a celebração do maior tratado de paz da história. Ele é a nossa paz. Aqui nós não temos diferenças sociais, não existe rico ou pobre, somos todos concidadãos dos céus, irmãos naquele que é a ponte, naquele que deu o seu filho para morrer por mim e por você. O pão e o cálice lembram que essa paz foi conquistada com sangue, o sangue do Cordeiro. Na mesa não há muro de separação, há apenas um povo. Nós somos famílias reconciliados em Cristo Jesus. Amém por isso? Você pode dar um glória a Deus bem alto por isso? Nós somos famílias do Senhor. O sangue nos aproximou, também nos uniu uns aos outros. A nossa gloriosa transformação, o tema dessa noite, é viver reconciliados. E a paz que o mundo busca, em tratados, nós já temos em Cristo. Você que está preparado, fique em pé para se servir da ceia do Senhor. A ceia não é apenas um memorial de morte, mas de reconciliação. Ele proclama que Deus, que nos expulsou do Éden, agora nos recebe em Cristo. Você que está preparado, em comunhão com esta igreja e com a igreja do Senhor Jesus, nós vamos tocar no louvor e você pode vir à frente, pega o seu pão, pega o seu cálice, volte para o seu lugar e nós vamos cear todos juntos. Podem vir à frente. Ele é o Criador de tudo, majestoso e poderoso. Não há nada que Ele não possa fazer. Sua glória e amor podemos ver. E ainda que brilhe o sol, ainda que das estrelas ilumine, o seu brilho é maior.
Estava aqui embaixo. Essa canção te glorifique, pois tu és o grande rei a nos guiar. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 29, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos o vinho. Gostaria que você se juntasse agora em 2 ou 3 pessoas, como nós somos família, restaurados em Cristo Jesus, que é a ponte, pelo sangue do Cordeiro. Gostaríamos de orar. Junte aí 2 ou 3, faça um grupo de oração. Vamos agradecer. O texto continua dizendo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, Pai. Ore ao Senhor. Tenha um momento só você e Ele agora. Ore pela sua casa, pela sua família. Clame a Deus pelos seus negócios, pelo seu trabalho, pela sua escola, pelos seus amigos. Senhor Deus e Pai, nós lembramos que o pecado nos expulsou da Tua presença, nos deixou longe, sem direito à comunhão contigo. Mas hoje te damos graças, como diz essa canção. Te damos graças por tudo que o Senhor faz, porque pelo sangue de Cristo nós nos aproximamos ao Senhor. Nós te damos graças. Nós não viemos a essa mesa por mérito, mas pela Tua graça. Não estamos aqui porque somos dignos, mas porque o Senhor nos fez dignos.
Recebe, Pai amado, a nossa oração, a nossa gratidão a Ti. E te adoramos, a majestade e grandeza são motivos para Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque na cruz o Senhor firmou o maior tratado de paz da história. Glórias ao Teu nome. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse momento tão especial como família, como igreja do Senhor. Aplauda ao Senhor, igreja. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Quem nos visita pela primeira vez aqui essa noite? Quem nos visita aqui? Desse lado, alguém? Aqui? Aqui desse lado? Os irmãos ali com o Jefferson ali. Tudo bem? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? Gostaria de presentear vocês com um livro. Cadê o Pedrão? Pedrão. Lá, levanta a mão aí para o Pedro entregar um livro para vocês. Aí. Tem mais alguém? Mais alguém? Não? Eu gostaria de passar a palavra para o reverendo Negrini. Ele vai falar um pouco sobre o projeto Descende. Quem foi no último Descende aqui, antes da pandemia? Quem foi? Não? Bom, melhor você explicar, né? Vai chamar o pessoal aí? Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Gente, no ano de 2020 teve um evento no Brasil chamado Descende. Esse evento aconteceu em 3 estádios. O estádio Mané Garrincha em Brasília, vai corrigindo aí, tá? Do estádio Morumbi, do São Paulo, infelizmente não teve, do Corinthians, e do estádio Allianz, do Palmeiras. E a nossa igreja se mobilizou, nós fizemos na época uma caravana, o pessoal foi juntando nos carros, e nós tivemos presente naquele evento que tinha mais de 70 mil pessoas. Então é um evento que eu fui, que eu participei, o pastor e a pastora eles participaram, a nossa igreja esteve engajada, e nesse ano vai ter, em janeiro, no dia 31 de janeiro vai ter o evento Descende. E aí, conversando com alguns amigos, nós resolvemos abrir um espaço no nosso grupo para que os irmãos viessem aqui explicar essa iniciativa, que não é apenas fazer um culto no estádio, mas é engajar uma igreja que se move em missões, uma igreja que é relevante na sociedade. Amém? Amém. Então eu gostaria de chamar aqui o pastor Vinícius Canedo. Vem cá, eu gostaria que você aplaudisse a Jesus pela vida dele. Ele veio direto de São Paulo, está cumprindo muitas agendas, passou por muitas igrejas nesse final de semana, mas ele tirou um tempinho, e eu quero que você preste muita atenção naquilo que o pastor Vinícius vai falar aqui ao seu coração, e que você realmente seja incendiado com esse movimento que tem tocado a nossa nação. Amém? Então você aguenta aí, irmão, já você vai lá comprar o crepe, né? Já profetizou na vida de quem está do seu lado? Assim, eu profetizo, você vai me dar um crepe essa noite. Aguenta os próximos minutinhos que ele vai compartilhar essa palavra de Deus para nós, amém? Boa noite, povo de Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Digam amém aí. Amém. Bom, já aconteceu tudo aqui. Ceia, palavra, dízimos e ofertas. Eu vim aqui para ser bem breve com você. Eu quero falar um pouquinho desse evento que nós vamos ter no dia 31 de janeiro. Mas antes disso, eu queria saber se deu certo o vídeo lá. Deu certo? Vou passar um vídeo aqui e aí nós vamos falar um pouco sobre o evento. As pessoas. Um terço delas nunca ouviu o nome de Jesus. Nós acreditamos que nossa geração consegue transformar essa realidade. Que essa pode ser a geração mais missionária da história. Esse é o Brasil 2026. Todas as regiões do Brasil reunidas para dizer sim ao compromisso de tornar Jesus conhecido.
31 de janeiro de 2026, irá acontecer de forma simultânea em 5 estádios. Pode colocar, por gentileza, os slides dos 5 estádios. Por uma visão do nosso pastor Teófilo de marcar esse dia como um dia, como uma assembleia solene pelo nosso país. Um dia chamado ao arrependimento de uma geração que tem clamado: faz de novo, Senhor. Nós cremos que Cristo já fez tudo por nós, está tudo feito, mas a nossa oração do faz de novo é crendo que o Senhor pode fazer na nossa geração os grandes feitos que já aconteceu durante toda a história do cristianismo, do evangelho aqui na terra. Avivamentos, focos de avivamentos, despertar da nação brasileira, e em especial eu estou aqui para falar com você sobre o sul do nosso país. A Arena da Baixada foi o lugar escolhido pelo Senhor para que nós possamos estar unidos em uma só voz. Amém. Amém? Meu irmão, mais importante do que fazer um evento em um estádio, juntar pessoas lá e encher os estádios, é enchê-los para depois esvaziarmos esses estádios, enviarmos essas pessoas aos seus destinos missionários e proféticos, para que em nome de Jesus, filhos e filhas de Deus, homens e mulheres de Deus possam ser despertados para viver aquilo que foram chamados. Você pode repetir comigo e falar assim: Londrina? Londrina. Irmão, eu sei que está tarde, você já está cansado, mas me ajuda aí, fala assim: Londrina. Londrina Faz parte do mover do Senhor da nossa nação. Você crê nisso? Amém. Talvez você olhe e pense: nossa, 5 lugares: Recife, Belém do Pará, Belo Horizonte e Goiânia. Curitiba representando o nosso sul. E eu e você, mas em especial você aqui de Londrina, faz parte. Como pastor local, tive a alegria de pastorear uma igreja por alguns anos. Eu tenho a consciência de que muitos irmãos são chamados para ser ativados na própria Jerusalém, aqui no seu meio. Talvez você vai estar lá e vai voltar cheio de fome no seu coração, vai falar com o pastor Edson: eu quero fazer parte, eu quero me posicionar na igreja local. Talvez você vai ter no seu coração a chama missionária: eu quero ser enviado, eu quero fazer um trabalho aqui em Londrina e região. Eu não sei qual é a sua Jerusalém, qual é a sua Samaria, qual é os confins da terra para você, mas uma coisa eu sei: milhares de pessoas estão sendo convocadas para participar desse dia, em nome de Jesus, e hoje eu estou aqui para falar isso com você. Amém. Eu já quero encerrar, e aí nós vamos, se me permitir, orar pelo nosso Amém. brasileiro. Eu acho que você concorda comigo que nós temos que orar pelo Brasil, amém? Amém. Consegui pegar o finalzinho da palavra do pastor, peço desculpas por chegar em cima, só hoje é a 5ª ou 6ª reunião que nós estamos compartilhando dessa visão. Então, com muita alegria, eu consegui chegar no final falando sobre o Tratado de Paz que ele estava falando aqui. É muito importante termos essa consciência. A consciência da paz do Senhor em nossos corações. É aquela que excede todo entendimento. E é por essa paz que nós estamos nos movendo no dia 31 de janeiro. Amém. Porque nós cremos que em 2026 será estabelecida a paz do Senhor na nossa nação. Amém. Só para você entender, nós temos alguns objetivos. Antes desses objetivos, eu quero trazer rapidamente alguns números do que foi feito nesse ajuntamento de 12 horas. Em 2020 nós tivemos também no mesmo formato um culto, um ajuntamento de pessoas, 70 mil pessoas no estádio do Morumbi, 150 mil pessoas nos 3 estádios. O que isso causou? Quero mostrar para você. Coloca para mim na tela onde tem alguns números. É anterior a essa, por gentileza. Aqui, mais de 20 mil pessoas alcançadas em universidades, 18 mil pessoas alcançadas em escolas, 45 mil pessoas de diversas nações foram alcançadas, 63 mil pessoas engajaram biblicamente a partir desse momento, 17 mil pessoas começaram a se engajar com os órfãos e pessoas em vulnerabilidade, adoção, nós já vamos falar disso, mas eu gostaria que você celebrasse, porque nesse dia, 15 mil pessoas foram salvas ou se reconciliaram com o Senhor. Amém. Nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. E para finalizar a minha fala, temos alguns outcomes, alguns objetivos a partir do DCM 2026. Um deles é missões, evangelismo, transformação social, mobilização em escolas, universidades e mercado de trabalho.
Os nossos objetivos vão ser bem específicos e você vai poder engajar com essa causa a partir do dia 31. Talvez você já faz algum desses trabalhos. É bom lembrar que eventos como esse, como o DC, não vem para inventar algo que não existe, mas para potencializar aquilo que já está no seu coração. Para continuar e terminar aqui, quero ler com você alguns objetivos que nós vamos ter a partir de 2026. Engajamento bíblico, pode passar. Alcance de escolas e universidades, nações, caridade, adoção. E aí, por isso, nós estamos sendo chamados a desenvolver. Pode deixar na tela da Arena da Baixada para mim, e essa é a última que eu vou precisar. Para finalizar, você já sabe que o pastor, quando fala que vai finalizar, não vai finalizar, você sabe disso, né? Eu já estou terminando, eu tenho mais uns 30 pontos para frente, né? Mas agora sim, para finalizar, eu quero falar sobre adoção. 2020, a nossa ministra era Damares Alves. Ela tem um dado de que a partir desse momento, muitas pessoas engajaram na adoção, na fila da adoção no nosso país. Muitas pessoas começaram a então ser chamadas à adoção. Pensa comigo, filhos e filhas de Deus, crianças que não tinham lar, passaram a ter, através de um ajuntamento, um despertar. Isso é maravilhoso. Então, fica um convite para você participar do Descende 2026. Aqui nós temos um QR Code onde você pode apontar o seu telefone agora ou depois da nossa oração para você saber mais informações. Mas eu queria convidar, se você puder, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar pela nação brasileira. Eu quero orar pela Arena da Baixada, que esse estádio possa ser uma embaixada do Reino de Deus nesse dia, para enviar e despertar missionários a todo o sul do nosso país, a nossa nação e, acima de tudo, aos confins da terra. Amém. Talvez você não pode ir, você pode enviar alguém. Talvez você se interessa a estar, segue nas mídias sociais, faça parte daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Vamos orar pela nação brasileira? Amém. Tem mais um combustível aí no óleo da unção sobre a sua vida para a gente orar pela nação brasileira? Ah, pastor Vini, mas a minha oração não muda nada. Isso é uma mentira de Satanás. Eu e você somos chamados a intercedermos pelas nossas famílias, pelos nossos pastores, pela nossa igreja, mas também pela nação brasileira. Amém. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, clamar, aleluia, eu ouvirei do trono, sararei a sua terra. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós queremos orar pela Arena da Baixada. Nós oramos aqui, Pai, pelo sul do nosso país. Amém, em nome de Jesus. Intercedemos como povo de Deus. Toca no coração dos jovens, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por um arrependimento genuíno. Quero usar da palavra do pastor Edson nessa oração. Oramos por paz na nossa nação. Amém, em nome de paz Jesus. sobre a nossa nação. Senhor Jesus, nessa noite nos unimos como família de fé. Envia, Amém. Senhor, missionários, pessoas que vão ser enviadas aos quatro cantos, que vão sacudir as esferas, médicos, advogados, engenheiros. Pai, que dessa reunião possam se despertar pessoas de Santa Catarina, Amém, do em Rio nome Grande de do Sul, Jesus. do Paraná e aqui de Londrina. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo. Nós te agradecemos, Amém, nós Deus. te honramos, nós celebramos aquilo que o Senhor está fazendo na terra nesse tempo e nos unimos em oração. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. Amém, Muito Deus. obrigado por poder orar e compartilhar daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Se você crê comigo, celebre onde você está. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Que o Senhor abençoe vocês. Nós já temos outra reunião em seguida. Estamos mobilizando porque nós cremos que o Senhor é o Deus da nossa nação. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Então, eu gostaria de dizer que esse evento é uma bênção. Esse evento foi uma bênção na minha vida. Foi uma bênção na vida dos meus amigos que foram. Foram bênçãos na vida dos nossos pastores. E eu quero incentivar você, nós vamos orar para finalizar novamente. Eu quero incentivar vocês a irem juntos. Não é só para jovem não, viu? É para igreja engajar.
Eu creio que cadê as minhas amigas da juventude? A Gracia, a Ruth. Olha lá. É para vocês. Deus está nos chamando a viver algo como nação. Você crê nisso? Amém. E só algo assim, agradecer ao Vinícius. Vocês conhecem hoje o Arthur, filho do pastor Arthur? Sim. Ele está lá em Curitiba fazendo faculdade. E havia uma igreja que ele estava frequentando. E quem cuidou do João Arthur num período difícil da vida dele, talvez ele nem saiba disso, mas foi bênção na vida dele, foi o Vinícius. Amém. Então eu falei pro pastor, se cuidou de um dos nossos, ele é dos nossos também. Então ele esteve lá cuidando durante alguns anos do nosso querido e amado João Arthur. Então gostaria de dizer, Vinícius, espero receber você aqui em breve. Nossa igreja está de portas abertas para você. Amém. Amém? Vamos orar, você pode estender suas mãos. Eu não sei você, quando você vê um negócio desse aqui num vídeo, me dá um. Se você não mexeu por dentro, a gente vai orar por você no final. Mais uma vez, feche seus olhos, comece a orar agradecendo ao Senhor por essa noite. Amém, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, porque não se tratam de eventos, Senhor, não se tratam apenas de ajuntamentos, mas de um despertar que o Senhor está fazendo na nossa nação, seja com a igreja A ou a igreja B, mas nós estamos aqui unindo a nossa oração como um só corpo, como uma só noiva, em um só Espírito, porque nós cremos em um único Senhor, e que o Seu nome seja glorificado nessa nação, que o Teu nome seja exaltado nessa nação, como os meninos falaram, Deus, na reunião ontem, que será uma assembleia solene, uma chamada ao arrependimento para a nossa nação, uma chamada a uma igreja que se volte às Escrituras. Senhor, chacoalha a nossa nação, chacoalha os nossos jovens, os nossos adolescentes, mas chacoalha também os nossos pais, chacoalha também, Deus, todas as gerações dessa igreja. Amém. Que possamos ouvir a Sua voz e como povo no deserto, que seguir a nuvem de glória, que possamos seguir a nuvem de glória do Senhor, Pai. Amém. Muito obrigado por esse culto, obrigado pela Tua presença que é real em nosso meio, Pai. Que o Senhor nos dê uma semana cheia da Tua presença, Amém. Em nome de cheia da Jesus. Tua unção, uma semana, Deus, onde possamos voltar os nossos olhos única e exclusivamente a Ti, Senhor. Esteja conosco, Pai, durante essa semana, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para sempre. Quem crê diz Amém. Amém. Boa noite. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça do crepe ali no final do culto. O caminho já está te esperando lá.